Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no Chamo Jurídico, o Condomínio Pod. Hoje, no episódio, iremos conversar com alguém que tem autoridade no mundo condominial, síndico profissional. Vamos entender um pouquinho das dificuldades, se elas são iguais, parecidas, quais são as peculiaridades de um síndico profissional para aquele que é orgânico e, principalmente, como é que se dá essa gestão. Via de regra, síndico profissional tem mais de um condomínio. Como é que é feita essa divisão de tempo e equipe? Tudo isso nós vamos conversar hoje com o nosso convidado, o Marcelo, no qual queremos agradecer a presença dele aqui hoje e esperar que cada um de vocês possa aprender muito com essa nossa conversa que teremos aqui. Sempre uma alegria poder dividir aqui com a Jaque, com a Marcinha, esse espaço e receber o nosso convidado. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo em vir aqui contar, compartilhar um pouquinho dessa nobre profissão. Tu poderia ter feito tanta coisa na vida, Marcelo, mas você resolveu ser síndico. Isso. Fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo de vocês também. E é uma missão, vamos dizer assim, né? Ser síndico, não é algo fácil, né? Quando você se torna síndico de um ambiente, né? Um síndico profissional, tu tem que estudar, tu tem que estar com pessoas próximas a você que tenham conhecimento das causas. Ninguém sabe tudo, né? A brincadeira sempre é que o síndico é contador, é advogado, é engenheiro, tem um monte de situações. Psicólogo, RH, né? Então você tem uma série de coisas ali que você não tem como ser. Por mais formações, por mais instruções, é bom se cercar de pessoas que estejam próximas, né? Bacana. É como o Ramon falou, podia ter escolhido tanta coisa e foi ser síndico. Como é que foi essa escolha para ti? Entrar nesse mundo? Tu primeiro foi síndico orgânico, depois, ou foi direto para esse desafio? Conte um pouco a trajetória até chegar. Eu sempre fui do ramo comercial, né? Eu sempre trabalhei com a área comercial, então é um setor que me dou muito bem. Fui síndico morador do imóvel onde eu morava. E em uma determinada época surgiu a oportunidade de ser sócio de uma empresa de síndico profissional. Então, tive sociedade com essa empresa, depois a sociedade se desfez e eu continuei, assim como a outra pessoa também continuou. E aí foi se formando, né? Hoje tem um CNPJ formado há mais de 10 anos, né, em cima disso, e as pessoas já conseguem entender que não contratam uma pessoa física, Marcelo, mas se contrata a empresa, né? Um CNPJ, porque existe uma estrutura por trás disso, não é um único ser trabalhando, né? É uma equipe de pessoas trabalhando em cima do condomínio, né? Então... E quando chega num condomínio que as pessoas estão acostumadas com o síndico orgânico e vem o síndico profissional, como é que tem sido como é que as pessoas têm aceitado? É sempre eu sempre digo que tem vamos dizer assim, tu tem que sentir o condomínio, tu tem que saber aonde o síndico está indo. Se é um condomínio de pessoas mais jovens, né, vou dizer assim, até uma faixa de 50 anos, e são proprietários recentes na unidade, é uma adaptação mais fácil. Quando você pega condomínios onde são moradores muito antigos, pessoas que já estão no empreendimento há 20, 30 anos, que todo mundo se conhece, são amigos entre vocês, que está acostumado, o Ramon é o síndico, depois é a Marcinha, depois é a Jaqueline, fica aquele rodízio, aí é um pouco mais complicado realmente, porque eles acabam enxergando a gente como um estranho no ninho, né? E esse estranho no ninho, ele acaba, às vezes, não conseguindo demandar. Você tem que provar quem você é. Mostrar o seu trabalho, mostrar as alterações, verificar. 90% das vezes dá certo. 10% você é obrigado a falar, olha, pessoal, desculpa, mas todos os meus contratos são assim, tá? É um contrato aberto, né? Eu dou o direito do condomínio falar, gostei de trabalhar contigo ou não gostei de trabalhar contigo, da mesma forma como eu também tenho esse direito de ficar 2, 3 meses, 4 meses num condomínio e ver que não se adapta
E ser honesto também com as pessoas. Pessoal, vocês não estão se adaptando. Eu acho que vocês têm que voltar para a configuração antiga. Mas foi o que eu disse, 90% dá certo. 10% você acaba tendo um entrave. Diante dessa conversa, Marcelo, hoje, qual é o teu maior desafio dentro de um condomínio como síndico profissional? As pessoas. As pessoas, no seu modo geral, elas sempre... Não é uma dificuldade, não é no termo dificuldade, mas as pessoas, no seu modo geral, elas olham muito para si e não para o coletivo. Então, cada um tem o seu problema individualizado, cada um tem a sua questão individualizada, mas não enxergam que existe o coletivo. Né? E o coletivo dentro do condomínio é o básico. Né? A palavra condomínio, todos juntos ali dentro, e não tem jeito, você tem que fazer esse trabalho. Então, a relação, você saber lidar, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua proposta. Tu tem que escutar o ponto positivo e o ponto negativo para chegar num ponto de encontro das informações. E não é um condomínio, né, Marcelo? São vários condomínios, várias pessoas... pessoas, né? A Marcinha tem um sistema, o Ramon tem um, eu tenho outro, eu tenho um gênio, cada pessoa... Então, realmente... pessoas é o grande desafio, eu acho que em todas as áreas, né? Não tenha dúvida disso, né? Porque é que nem aquela coisa. A gente parte da estrutura de condomínio. O que é o condomínio? Quem é o dono dele? Não é o Estado e não é a sociedade civil, são os condôminos. Aí eu tenho as áreas as unidades privativas e eu tenho as áreas comuns. A questão é que todo mundo acha que é dono da área comum. E na teoria isso está certo. O problema é como é que eu faço valer a minha vontade dentro da área comum junto com a de todos os outros. Eu já tive assembleia que eu tive que ouvir isso. Não, mas eu sou o dono. Eu digo, tá, então vamos delimitar qual é a fração que tu é o dono aqui. Porque daí naquela parte ali a gente pode conversar. O problema é que tu quer fazer valer a regra para a piscina toda, para o playground todo, para o salão de festa, a academia e tudo mais. Tu disseste que tu foste síndico orgânico antes de ser profissional. Duas perguntas em uma, tá? Quanto tempo tu foi orgânico? Eu não sei se hoje tu é orgânico ainda, além do profissional. E esse desafio de pessoas nas duas esferas ou tu vê isso mais na questão profissional? Eu fui orgânico durante 4 anos, tá? Depois já com a empresa aberta, não sou mais orgânico em lugar nenhum. O desafio vem... O orgânico ensinou, mas o profissional é onde você tem a maior demanda realmente. O profissional, eles tiram para psicólogo, eles te colocam para chefe de polícia, eles te colocam para engenheiro e etc. As pessoas, como eu coloquei anteriormente, as pessoas, elas têm as suas dificuldades e às vezes carências também, tá? Então a gente tenta escutar todo mundo, tenta ajudar todo mundo. Eu sou uma pessoa muito calma para lidar. Então eu sou um cara que vou escutar todos que tem para tomar uma decisão. É muito difícil você tomar uma decisão só com uma parte. Existem dificuldades como prestadores de serviço, dificuldades com porteiros, com zeladores. Todos têm famílias, todos têm problemas, todos têm situações como eu e vocês aqui dentro. E o morador também. Então você tem que entrar uma composição. As pessoas que trabalham comigo, todas da equipe que trabalham comigo, elas procuram sempre ter a mesma perspectiva. E se sair da mão deles, da alçada, eu também entro na jogada com eles. Então a gente procura sempre trabalhar. A vantagem de ser um síndico profissional, e as pessoas têm que entender isso, o síndico profissional não é simplesmente a pessoa que perdeu o emprego e foi lá e virou síndico. A responsabilidade de ser síndico é gigantesca. Você monta uma estrutura para cuidar do patrimônio de terceiros. E não tem nada mais pesado na vida de alguém que você errar com o patrimônio de terceiro. Então, o grau de responsabilidade disso é grande e as pessoas têm que ter ciência disso. Nós acabamos topando com pessoas que são aventureiras no mercado. Sim. Entram, ficam 1 ano, 2, fazem um preço, às vezes, ridículo para trabalhar em determinados condomínios e acabam queimando, estragando a imagem do síndico profissional. E, na realidade, não. Tem pessoas sérias trabalhando, para te ver o mercado que é o síndico, eu como profissionais, vocês envolvidos com os setores de vocês, e assim vai administradoras, assim vai funcionários.
Eu tenho prestadores de serviço que falam, Marcelo, todo dia eu rezo por você. Eu falo, mas por quê? Né? Porque pela demanda de serviço que existe, o cara depende da gente para comer. Pode ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ele sabe que todo mês vai ter uma manutençãozinha ali, vai ter um trabalhozinho ali. E a gente trabalha com pessoas sérias. Pessoas que têm famílias, pessoas que têm critérios, têm moral para se trabalhar, que têm um conjunto de fatores. Um fornecedor para trabalhar para mim, por exemplo, ele é ranqueado. Ele não é um fornecedor aventureiro. Ele recebe um ranking, ele tem um histórico. Lógico, eu vou testar pessoas novas. Pessoas novas vão vir. E o cara ranqueado fornece direitinho, cumpre horário, que para mim a base começa com horário. O horário marcou as 9, eu estou lá. Sim. Então, tudo isso vai se criando. Então, você tem que criar uma estrutura, você tem que encarar como um CNPJ. O síndico profissional, ele tem que entender que ele não vai ganhar dinheiro sozinho. Ele vai ter que montar uma empresa, ter funcionários, ter pessoas que dão cobertura, ter pessoas que façam o regramento. Isso que tu está trazendo, Marcelo, é tão importante. E aqui a gente chama a atenção de quem está nos assistindo, porque essa fala do Marcelo, ele sintetizou uma grande dor que o mundo condominial, né, nós que somos advogados, a gente verifica isso, é essa questão. Primeiro ponto, eu não tenho mais emprego, então eu vou me tornar síndico, né? A área da sindicatura, ela migrou muito rápido do informal para um profissional, né? Não só pelas pesadas legislações que tem em cima, mas para a própria manutenção daquele organismo vivo, somado às pessoas que ele tinha falado anteriormente, porque hoje todo mundo vigia, né, o tempo todo. E tá certo, não tá errado isso. Muitas vezes a gente discute a forma como essa vigilância, né, e essa intervenção ela acontece. E isso que tu fala, Marcelo, da questão dos prestadores de serviço, eu tenho cada vez mais prestado atenção e eu tenho visto isso, porque eu vou denominar assim, né, esse desleixo do dito síndico profissional, ele muitas vezes se estende para toda a gestão dele e concomitantemente com os prestadores de serviço. Porque, vamos lá, tu tem uma empresa, tu precisa de braços, porque você sozinho não vai conseguir, né? Eu tenho um síndico profissional das minhas relações que ele estava atendendo sozinho 18 condomínios, né? E ele teve um problema gravíssimo de saúde em razão dessa sobrecarga. Aí hoje ele tem outros 2 sócios, ele deu ele abriu a empresa para vir. E principalmente você se cercar de profissionais, de prestadores de serviço. E isso é difícil. Eu não sou síndico profissional, eu fui síndico orgânico, uma gestão só, não é para mim. Tá? Não é para mim. Eu percebi que eu me dou muito melhor assessorando juridicamente o síndico do que sendo ele, porque é muito diferente. É totalmente diferente quando você está envolvido, vamos dizer assim, emocionalmente ali dentro daquele contexto. E eu tenho visto muito, acredito que a Jaqueline e a Márcia também, e vocês que estão nos assistindo, o quanto que tem sido desafiador para você conseguir, na sua empresa, montar parceiros que vão fazer as manutenções de maneira assertiva. Né? Eu não estou nem discutindo aqui a questão preço, porque preço é outra coisa. Sim. Mas eu estou discutindo valor, o valor daquele serviço prestado. Eu tenho inúmeras situações, cada assembleia que eu vou eu me apavoro, cada contrato que pedem para mim revisar ou daqui a pouco refazer, eu digo assim, meu Deus, mas o que é isso? Né? Eu estou recentemente com uma situação agora de um condomínio, que o condomínio ele alugou, ele existe desde 2017, se não me engano, o contrato, ele alugou o terraço para uma empresa do ramo das comunicações. E o contrato, tá, ele só tem dever para o condomínio e direito para a empresa. Aí agora eles querem fazer uma outra instalação, agora tem uma síndica profissional que disse assim, não, só um pouquinho, a gente tem que analisar a questão da sobrecarga na laje. Só que daí diz ali no contrato que quem tem acesso ali é só a empresa. Digo, daí nós notificamos, não, só um pouquinho, aquilo ali é área comum. Tá? É responsabilidade do síndico. Então nós vamos fazer uma assembleia agora para discutir, mas tudo isso são situações, só que na época não olharam, na época assinaram. Então isso, eu acho que é um consenso, né, Marcelo? Essa questão da vigilância constante e da assertividade na questão dos trabalhos com o condomínio, né? Não só do síndico, mas daqueles que vêm junto com ele, né? Sim. Se você olhar todos os prestadores de serviço que vão trabalhar em condomínio, como tu colocou, a relação contrato, a relação normas técnicas,
a relação fiscalização, né? Porque às vezes você está certo de que está tudo certo e tu chega na obra e o peão está com o cinto desconectado. Então você tem que estar observando direto. Eu, como sou síndico de condomínios próximos, o pessoal brinca que eu sou fantasma. Porque o que acontece? Às vezes eu estou num condomínio olhando o outro à distância. Né? E hoje com as câmeras que você tem, você chega num zoom espetacular, né? Sim. E tu liga de um condomínio para o outro. Manda o rapaz lá botar o capacete da forma correta porque não está certo. Bom, mas como o senhor está vendo? Não interessa. Mas eu estou vendo. Sim. Eu até brinco que na cidade o que acontece normalmente cai na mão. Porque todo mundo acaba relatando. Aconteceu isso, viu aquilo. Mas a relação do prestador de serviço é muito importante. Não é preço, é qualidade. Eu sempre falo para os prestadores, você tem que dar a carne de pescoço e o filé mignon para ele comer. Não adianta ter um cara que me atende às 3 horas da madrugada num temporal e durante o dia não dê serviço para ele. Eu preciso ter esse cara junto comigo. Sim. Né? Porque é o parceiro que vai estar ali para o quê? Cara, às 3 da madrugada, num domingo com chuva, se tu ligar, ele vai atender o telefone e vai te socorrer. E tu vai precisar dessa pessoa. Tu vai precisar. É certo. Sim. Porque a gente precisa de todo mundo. Eu preciso de ti, eu preciso da Jaqueline, eu preciso da Márcia. É assim que funciona. É assim que as coisas funcionam. A gente não é uma unidade no mundo. Somos todos dependentes um do outro. Então, as pessoas têm essa. Não, mas tu vê o fulano. Acontece burrada, acontece... dá besteira, acontece... Né? Humanos. Mas a gente procura amenizar e fazer com que o trabalho seja. E quando você cria um critério de escala de fornecedor para você já seleciona e já elimina, porque sabe que aquele fornecedor trabalha na norma, que aquele fornecedor tem cuidados. Né? Então isso te dá uma tranquilidade. Mas isso é uma relação fornecedor, confiança versus síndico. Ponto. Né? Quantas pessoas hoje tu tem na tua empresa? Hoje são 2, 4, 6. 6 pessoas envolvidas. Tem um departamento de marketing e comunicação, né? Aí tem uma pessoa só para olhar a parte de contabilidade. Então toda a verificação de caixa é terceirizada. Hoje não é mais feita somente por mim. Então um caixa que vem da administradora, teoricamente está correto. Mas ele pode haver erros humanos, como a Jaqueline colocou agora há pouco. Né? Então tem essa pessoa fazendo a verificação. Depois eu tenho mais 3 pessoas que estão na rua, né, que fazem um serviço de vistoria, de fiscalização nos condomínios. E é tudo relatado, é tudo olhado, é tudo verificado. E normalmente o fiscal não tem contato com o resto da equipe. Porque o fiscal ele vai para pegar a porcaria. Então ele é inimigo do zelador, ele é inimigo da faxineira, ele é inimigo dos prestadores. Dos prestadores, porque ele está lá para fiscalização. Ele está lá para olhar a empresa. Ele está lá para olhar o que está errado no condomínio. Porque a gente tem um problema, né? Homens. Né? O olho, às vezes, não é tão seletivo quanto das mulheres. Mas dependemos do conjunto de ambos para funcionar. Com toda certeza. Senão não funciona. Marcelo, aproveitando o gancho de prestadores, como que você vê hoje as manutenções dos condomínios? Quais as prioridades para manter a segurança dos moradores? Quais as prioridades nas manutenções que a empresa M Matos prioriza dentro dos condomínios da sua gestão? O Ramon colocou agora há pouco uma situação que é colocada a todo mundo, tá? O que há? As manutenções. O condomínio em si, ele é um orgânico. Ele é um sistema orgânico. Ele se altera, ele muda diariamente de toda a situação. E as pessoas às vezes acham que pintar um condomínio é estética. O pintar o condomínio é parte da conservação de todo o processo dele. A tinta ajuda a não entrar umidade, a tinta ajuda a não ocasionar desplacamento, a limpeza, tudo. Mas as pessoas às vezes, óbvio, acham que é desnecessário, porque é estético. Vai dar uma pinturinha aqui porque vai ficar bonitinho? Não. Limpar fossa de prédio. Tu vê esgoto, ninguém enxerga. É obra pública, é o que qualquer governante passa. O cara arruma um esgoto numa rua e não é reeleito, porque ninguém vê a obra que o cara fez. Mas é caro. E é necessário.
que uma tubulação entupida custa caro para o condomínio. Já tivemos experiências no passado. Principalmente se der problema, né? Exatamente. Já tivemos situações de retornar a um prédio novo que eu peguei, não tinham feito a manutenção e na primeira semana explode um apartamento. Entendeu? Então você vai atrás dos históricos, não tem histórico nenhum. Ah, não, nunca fizemos, nunca aconteceu. Pessoal, então tem que pagar o apartamento para a pessoa. Sim. Não tem que fazer. Imagina de esgoto teu apartamento. O vaso sanitário florindo, né? Literalmente. Então, assim, o que eu falo sempre para as pessoas? Primeira situação, sempre fachadas. Fachadas, se houver um desplacamento de algum item ou qualquer coisa, você vai acertar sempre um terceiro. E o terceiro é uma vida humana, não importa de quem seja. E isso, se cair em cima de um carro, sai barato. Mas em cima de uma pessoa é caro. Né? Pela pessoa, pela perda ou pelo dano. Você tem a parte hidráulica e a parte elétrica. Então, isso são partes que você tem que olhar sempre com muito carinho e atenção. Tá? Então, a gente tem todas as situações colocadas para que a gente olhe, mostramos para o conselho, mostramos para o condomínio e aplicamos. Tem condomínios que vão ficar na luta. Não vou fazer porque tu vê é caro, vamos juntar dinheiro para daqui a 2, 3 anos. Se hoje custa X, daqui a 2, 3 anos vai custar X mais Y mais E. Ele vai ficar cada vez mais caro. Isso que o Marcelo está falando, essa semana eu fiz 4 assembleias e eu repeti essa frase em 2, tá? Eu disse assim, ó, quando o assunto envolve as 3 áreas, tá? Saúde, segurança, sossego, o síndico, a administração, ele não tem opção. Ele tem que fazer. Ah, não, nós não, gente, olha só, tudo bem, eu posso daqui a pouco elencar um escopo de trabalho e de dizer assim, olha, isso nós vamos fazer primeiro, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos atacar isso, e para arrumar dinheiro nós vamos por esse caminho aqui. Mas essa questão de nós não vamos, botei em votação numa das assembleias um regulamento de LGPD em condomínio. O condomínio migrou a portaria do presencial para o virtual. Eu disse, gente, olha aqui, resolução do Conselho Nacional de Proteção de Dados, condomínio, ente despersonalizado, dados. Como é que nós vamos regrar? Trouxe uma série... E o pessoal, não, pois é. Aí eu comecei a dar os exemplos. Porque o exemplo, Marcelo, ele é a melhor forma de educar uma pessoa. Né? E exemplo vivo, né? E exemplo vivo, né? E eu tenho uma outra situação de condomínio que teve um vazamento de vídeo onde tinha criança e o condomínio está com processo e a gente está tentando resolver. Tá? E aí tu começa a dar a situação. Daí o pessoal, mas eu não tinha pensado sobre isso. Eu digo, é bom tu pensar. E aí eu falei, nós vamos fazer uma outra assembleia daqui uns 30 dias. E aí eu disse, ó, o texto está aqui, alterem, estudem e vamos vir mais amadurecidos pra gente. Mas tem que fazer, tá, gente? Então é isso, né? E à medida em que você vai trabalhando a conscientização, e principalmente isso, pessoa, dano, não tem. Não tem. As pessoas, elas têm que ter essa consciência. Porque você vai ter uma casa de rua, você tem manutenção. Tu tem jardim, tu tem pintura, tu tem telhado, tu tem a tua manutenção. A diferença do condomínio para casa é o seguinte, na casa você faz quando pode. No condomínio é quando tem que ser. Sim. E outra, a conta é entre todos. Então, se tu olhar a pintura de um prédio hoje, calculando assim, pintura simples de um prédio, é mais ou menos R$5.000 por unidade. Né? Se você usar de exemplo alguns prédios que eu tenho, que a gente implanta o fundo de pintura como uma conta firme do mês, todo mês está ali colocada, depois de 5, 6 anos, quando tu vai pintar, a grana está à vista, o dinheiro está lá disponível. E se faz a manutenção que tem que ser feita. Agora, tem prédios que não aceitam esse tipo de coisa. Não, vamos fazer o seguinte, quando for a gente chama. Aí, a despesa vem. Só que quando for a gente chama, não é mais uma manutenção pequena. Não. É uma obra emergencial. Não, é uma obra emergencial. É uma obra emergencial. Não, e toda uma manutenção de fachada, né? Não é só a pintura. O ano passado eu fiz um prédio, né? Que entre o primeiro orçamento e o último orçamento deu 700 mil a diferença. Opa. Num prazo de 5 anos. Se tivesse feito no primeiro ano, onde a gente colocou em assembleia, onde eu coloquei a situação que era para ser feitas as manutenções que deveriam ser feitas, seria X. Quando 5 anos chegou depois, X mais 700 mil. De 300 mil, a gente pulou 1 milhão. Por quê? Você tem degradação da fachada, você tem desplacamento de áreas, você tem manutenções a serem feitas que vão piorando. E aí o que acontece? Quanto mais tempo fica, vai mudando os especialistas. Porque até então você tinha a empresa de pintura X.
Sim. Quando você chega depois de 5 anos, você tem que ter empresa de pintura X, com um engenheiro Y especializado em impermeabilização, com o cara especializado em outro setor, com o jurídico colocado em outro setor para segurar a barra. Sim. E aí você vê uma bomba estourando e aí, vamos ter que fazer. Aí chega nesse ponto que a água encheu o copinho e vamos ter que fazer. E foi feito. O preventivo é sempre mais barato. Né? Sempre. Como eu venho da indústria, eu sempre trabalhei assim. Então a manutenção preventiva é sempre mais barata que a outra. Então se você chegar lá no final, vai. E teve casos de troca de elevador em condomínio. Elevador com 38 anos de utilização. Né? Participou um pouco dessa história também. Chegou num ponto que nós temos que fazer a substituição. Sim. E se investe R$400 mil em troca de 2 máquinas, numa obra faraônica de um ano no meio da pandemia. A questão do elevador, eu falei disso essa semana também. Eu disse, gente, daqui a pouco a manutenção ela tá tão recorrente que é mais barato você fazer. Então, vamos trocar toda a caixa, trocar tudo, que realmente vai ser mais barato. O elevador ele tem vida útil hoje, é projetada pelas empresas em torno de 30 anos. Tá? Por que se fala isso? Porque ele sai de série, quando ele sai de série a empresa é obrigada a manter por mais 10 anos as peças de reposição, e depois de 30 anos ela não tem mais obrigação nenhuma. Então, a gente brinca que depois de 30 começa a virar o Frankenstein. Né? Porque tu vai juntando peça daqui, juntando peça de lá, e ele vai funcionando. Não que isso complementa de maneira nenhuma a segurança, tá? Porque toda empresa que presta serviço de manutenção de elevador, ela tem um engenheiro responsável, e o engenheiro ele chega e fala, estou desligando por falta de segurança. Porque eles são corresponsáveis com o fato. Sim. Eles têm uma RT enfiada lá dentro do condomínio. Mas você começa a gastar muito. Manutençãozinha é carro velho, não adianta, você vai gastar. E chega num ponto que tu é obrigado a chamar a troca. E aí, tu projeta que um prédio com mais de 30 anos de idade, você pode ter essa despesa no condomínio também. Um elevador é uma coisa, 2 é outra, 3 é outra. Né? E assim vai indo. Exatamente. Né? Agora falou disso aí, eu me lembrei, eu tenho eu fiz uma análise de um contrato para um condomínio, síndico orgânico. E o condomínio, ele tem, é um condomínio horizontal, né, casa, tudo mais, mas tem uma grande arborização. E o condomínio adquiriu, não chegou a ser um trator, mas um maquinário ali. E é caro, o maquinário é caro, tá? E o síndico, no trabalho preventivo, o que foi que ele fez? Olha, daqui 4 anos é o tempo de vida útil, fizemos alguns reparos. Ele fez uma chamada extra de R$5 por mês. Tá? Vai custar... Ele mostrou para mim todos os orçamentos, assim, ó, vai custar 280 mil. Ele disse assim, ó, então eu vou pegar R$5 por mês durante 3 anos aqui, 4 anos. Quando chega lá, eu pago. Tudo bem, talvez o preço vai estar defasado. Sim, mas eu já vou ter aqui alguma coisa. É melhor do que apresentar a conta do final, né? Isso aí. Eu sempre falo que todo condomínio deveria ter o fundo de pintura e o fundo de obra. Nos últimos 2 anos eu tenho feito um negócio bem interessante. A vida vai te ensinando e tu vai aprendendo. Chego num condomínio que às vezes você tem várias demandas. E a pergunta é aquela velha pergunta que a gente faz. Onde você quer estar daqui a 5 anos? No condomínio é diferente. Aonde vocês querem estar daqui a 3? 2,5 talvez. Exatamente. Então o que acontece? Às vezes tem que trocar piso, pintar, madeiramento, uma série de coisas. Pessoal, a gente precisa de R$1 milhão em valores. Só que é o seguinte, eu não vou pedir 1 milhão de uma vez. Vamos projetar isso para os próximos 3, 4 anos. Infelizmente, é um momento que vocês vão ter que botar o dinheiro no bolso para conservar a edificação. Não tem jeito. E aí se faz um projeto. Então, no primeiro ano, o que vai fazer? Vamos fazer esse item. No segundo ano, aquele item. E assim tem funcionado nos prédios. Eles têm enxergado isso como uma projeção, uma organização futura financeira. Né? Então eu sei que todo mês o condomínio vai custar um pouquinho mais, mas a gente está dando as demandas que o condomínio precisa. Termina uma etapa, se discute a segunda. Terminou a segunda, se discute a terceira. E assim nós vamos indo. Porque senão, acontece. Eu normalmente sou chamado para... A Jaqueline já até conhece dos BO que a gente conversa, né? Quando a coisa já está bem complicada. Porque daí eu já tenho a noção de quem eu trabalho, os engenheiros que prestam serviço para mim, os técnicos. Então a gente consegue entrar e buscar uma solução. Eu passei praticamente os últimos 5 anos com obras em condomínios que estavam, né, em recuperação. E hoje tu olha, tá tão bom quanto um condomínio novo. Mas há interesse do morador e há interesse do síndico em botar em ordem as coisas. E como muitas vezes é difícil, né, a gente conseguir uma harmonia entre os dois, né? Sim. Sim. De
Claro, o orçamento, eu digo para todo mundo isso, e não é segredo, nenhum condomínio tem dinheiro. Não. É uma empresa sem fins lucrativos que tu tem que fazer a matemática fechar. E aí a pessoa, né, as pessoas que moram ali, elas já têm os seus compromissos, estão apertadas, a gente não sabe a realidade de cada um, já tem a cota condominial normal ali, que é a manutenção diária. Que já pesa. E aí vem essa questão extra. Né? Mas não adianta, ou faz ou cai. Eu, só compartilhando uma experiência, eu quando assumi como síndico, é um prédio misto. Até hoje tem 5 pessoas que moram, o resto é comercial, mas a grande maioria é vazia. O condomínio, depois da pandemia, ele esvaziou muito. Né? Hoje o trânsito de pessoas é praticamente zero. Tanto que a faxineira que ia 3 vezes por semana, hoje ela vai uma vez por semana, e às vezes tem cantos lá que nem precisa limpar de tão, porque ninguém passou por ali, né? E o que acontece? O meu colega, né, que ele é o dono da sala no prédio, ele era síndico há 8 anos já. E aí ele chegou para mim em 2022 e disse assim, olha, nós vamos ter a assembleia agora em março de 23, quem sabe tu assume, tu tem toda uma caminhada, aquela coisa toda, e o desafio vai ser o PPCI. Sim. Né? Eu digo, não, tudo bem. Só que daí no meio do caminho veio um Kinder Ovo, né? Uma surpresa, que a fachada estava sendo um problema. O prédio ele foi construído em 72 e ele nunca havia passado. Nossa. Por uma reforma na fachada. Coisas piores. E aí o que acontece? Tem uma câmera, né, que pega pra rua, que um dia eu vi na segunda-feira, mas aconteceu num sábado de tarde, graças a Deus não atingiu ninguém, quase atingiu, tá? Teve um desplacamento das pastilhas, tá? Chegou a pegar num carro, assim, lateralmente, aí a vizinha foi lá, bateu foto, me mandou, e eu disse, vou ter que cuidar da fachada, né? Não foi um preço absurdo, foi difícil buscar 3 orçamentos, deu um total de 72 mil, tá? 44 unidades, eu consegui a muito custo botar 29 dentro da Assembleia, estava preocupado com a questão do quórum, mas deixei claro, gente, se nós não conseguir o quórum, eu vou tocar assim mesmo, porque eu não vou correr o risco de é o teu nome que tá lá. É o meu nome que tá ali, né? Aprovou, ficou bem. Então, às vezes tem isso, né? Eu fui com a ideia de passar por uma experiência, não, meu desafio vai ser o PPCI, e no meio me apareceu uma fachada ainda pra resolver. Mas vamos lá, né, Ramon? Tu falou que o prédio é de 72, né? Aí desculpa, 1972, né? Isso. Aí tu vai gastar 75 mil, 80 mil reais para fazer o reparo. Divide isso por 54 anos. Não, né? É que o pessoal fala, um elevador custa caro, 400 mil. Pega 30 anos de vida no elevador e pega esses 400 mil e divide quanto que dá por dia de trabalho do equipamento. Então é o planejamento, é olhar para frente, é saber como você vai lidar com aquilo. As pessoas... eu também pego muito prédio zero. E um prédio zero... ele já precisa de manutenção. Sim. Mas como assim? Eu nem entrei no apartamento, já o prédio precisa de manutenção? Sim. Para ter uma ideia, a fossa é uma das primeiras coisas colocadas dentro do condomínio, na construção. Sim. Mas ela já está, se a construtora é uma construtora organizada, ela limpa antes de entregar para os proprietários. Às vezes não. Vou te dizer que 90% não. Não. E da BO... Tá? E da BO. Aí o que acontece? Você pega um prédio 0 km com manutenções já fazer. Então existe já despesa inicial. No primeiro mês já existe manutenções a serem feitas. E as pessoas, não é possível. Como é que é o prédio novo? Isso tem que botar na construtora. E existe esse vínculo também, tá? Que é muito cuidado para colocar. Você, num certo ponto, você tem que cortar o cordão com a construtora. Sim. E as pessoas acham que tudo é garantia. E não é. A grande maioria das pessoas não leem os manuais que vêm junto com o seu empreendimento. E no empreendimento tem a escala de queda das garantias, que está escrito lá. Sim. É claro. Não, um jurídico prepara isso para a construtora e ela expõe isso a todo mundo. Como existe a do manual do síndico, existe o manual do proprietário. E as pessoas têm que olhar isso, né? É verdade. Não, até a gente fez assessoria junto de um condomínio entregue, recente, que começou a dar problema nas tubulações e aí a construtora não estava resolvendo. O Marcelo, a gente teve reuniões com eles, enfim, a gente achou. A gente não, né? O engenheiro achou saco de prego dentro das tubulações. Legal. Macacão. Isso é muito macacão comum. De obra. Novo lugar de descarte. Lembra, Marcelo? Saco de rejunte. Os vasos sanitários foram montados com um saco de rejunte na boca
e depois montaram o vaso em cima. E montaram o vaso em cima. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, quando tu enxerga o primeiro, por isso que é a importância do síndico, e entender o que está fazendo. Por isso não dá para ser aventureiro. Espera aí, vamos olhar o que está acontecendo. Tira o vaso fora. Né? Eu tive um caso de uma construtora, né, rapidamente botando, eu passei na porta do elevador e escutei barulho de água. Falei, mas o elevador não pode ter tubulação hidráulica lá dentro. Né? Aí chamei o rapaz da construtora e falou, não, isso aí alguém mexeu em alguma coisa e está jogando água aqui para dentro. Chamei a empresa elevador, isso já tinha mandado suspender o elevador. Abrimos as portas e tinha um cano que saía de um andar para o outro, ligava ao salão de festas do condomínio, uma tubulação de esgoto. Então saía do banheiro social do apartamento de cima e ligava no banheiro do salão de festas embaixo, por dentro do fosso do elevador. Estranho. Vamos lá olhar. Vamos conversar com o engenheiro que fez isso, pelo amor de Deus. Né? Isso, daí o que acontece, né? Daí o cidadão da empresa fala o seguinte, olha, Marcelo, isso não é um problema meu, é prédio novo, entregue há 1 semana. Isso não é um problema meu, isso, alguma coisa que fizer errado em algum apartamento já vai, né? Ele faz o seguinte, arrebenta o salão de festas, abre o banheiro, tá? Abre o cano, porque só tinha acesso por aquele pedaço do banheiro interno. Sim. E vamos ver o que tem lá dentro. Se tiver algo que seja realmente plausível de ser do prédio, eu resolvo. Se for algo teu, tu resolve. Quando ele abriu o cano, tinha um vergalhão de uns 60 centímetros, GG50 para um talagaço. Foi, olha, me explica como alguém conseguiu botar isso através de um vaso sanitário. Jesus amado. Ou seja, isso durante a obra, provavelmente algum funcionário da obra, num andar alto para sacanear a construtora, pegou o vergalhão e largou no cano aberto lá em cima. E ele veio, desceu e bateu no joelho. Sim. E ficou ali. A obra leva 2, 3, 4 anos, levando água para cá, água para lá, e foi enferrujando até o ponto que ele estoura o cano. E esse cano manda para dentro do fosso do elevador. Ou seja, se você não se liga de ver como é feita a construção, de entender como é feita a construção, sim, você acaba levando a ré. Tem construtora, por exemplo, que tem um cuidado muito bom de deixar em todas as entradas de elevador um degrauzinho de 0,5 centímetros ali. Sim. Ou seja, se vazar água dentro do apartamento, essa água não cai dentro do fosso. Direto. Ou seja, quando eu vi que isso aconteceu, que eu escutei água, a primeira coisa, abri o elevador, mandei ele para o último andar e tranquei ele lá em cima. Salvo o equipamento. Porque uma máquina é cara. Eu não sabia de quem é a responsabilidade, se é minha ou do prédio. Independente, não vou causar prejuízo para o morador ou para mim. Sim. Né? Que é a importância do seguro, né? Que a gente não fala. Né? Exatamente. A importância do seguro, e eu sempre falo para os síndicos a importância de quando você recebe um condomínio, você é eleito em um condomínio, pegar o seu engenheiro de confiança e fazer uma vistoria geral no condomínio. Porque tem muitas responsabilidades que o síndico atual responde por erros do síndico anterior. Junta. Entende? É aquela falta de cuidado que o síndico anterior não teve e o novo síndico também não teve, muitas vezes, em não ter contratado. Por quê? Porque tudo é gasto para os condôminos. Tudo implica em custo. O preventivo sempre é gasto. Então, é muito importante, eu sempre falo, o síndico ter um engenheiro de sua confiança. Sim, sem dúvida. Para caminhar ao lado. E isso, só antes de passar a palavra para o Marcelo, eu vejo que é um erro muito comum dos síndicos, como um todo, porque quando você leva para a Assembleia, tá, é óbvio, não tem, a esmagadora maioria, talvez até 100%, para não dizer que não, vai pelo mais barato. Sim. Uhum. E aí é a função do síndico dizer, olha, eu tenho um orçamento 1, 2 e 3, mas nós vamos no 2, porque o 2 atende melhor, ele dá mais garantia, ele tem mais know-how, ele tem mais isso e tudo mais. Até porque a responsabilidade é dele depois, Exatamente. né? Falamos no começo, nem tudo é preço. Nem tudo é preço. Não tem. É uma cultura que a gente tem que incluir dentro dos condomínios. Isso. Uhum. Porque todos, do alto ao baixo padrão, é o mais barato. A maioria. É o mais barato. Muitas vezes o condomínio não pode gastar. Vamos optar pelo menor preço. Pelo menor preço.
E às vezes E o barato custa não caro. não acaba uma obra, não entrega uma obra conforme foi contratado, e aí aumenta o valor, porque depois tem que contratar um jurídico especializado, um engenheiro para fazer o laudo. É isso. Em algum momento você vai ter. Uma outra coisa que é importante olhar, né? As pessoas recebem um empreendimento novo, muitas vezes fazem mau uso do empreendimento, e aí vamos chamar um jurídico, né, para processar a construtora. Antes de mais nada, não estou falando que a construtora está certa e o condomínio errado, mas antes de mais nada tem que ter a mediação. Tá? Sempre o extrajudicial. Chamar o jurídico do condomínio, chamar a construtora, sentar e escutar. Por quê? A maior parte das questões que acabam encaminhando para isso se embrolha anos. E às vezes uma extrajudicial, você já consegue botar um nivelamento nas coisas. Com certeza. Né? Eu falei agora há pouco da questão do seguro. As pessoas se baseiam que o condomínio tem seguro. O condomínio é obrigado a ter seguro da área condominial. Sim. A unidade não. Não. Ou seja, mas no incêndio de uma unidade, ela danifica no mínimo outras 4, sendo controlado. Fumaça 2 para cima e água 2 para baixo. Quem paga o prejuízo é o dono do fogo. E as pessoas, a sua grande maioria, às vezes não tem patrimônio, não tem dinheiro para isso, e aí que vale o seguro dela particular. E é uma coisa, teoricamente, muito barata você fazer seguro do seu apartamento. Sim. É muito barato. Só que te protege de um monte de coisa. E as pessoas não têm costume, né? Nos últimos 2 anos eu tive experiências bem boas com incêndio. Né? Então, são coisas que a gente trabalhou, conteve, foi muito bem trabalhado o assunto, mas as pessoas tinham seguro. E elas arcaram, as seguradoras arcaram com o patrimônio dos terceiros. Sim. A dor de cabeça. E as pessoas não fazem. Fica, não precisa, não vai acontecer nada. Um dia acontece. Que nem o seguro de responsabilidade do síndico. Né? Exatamente. Que isso aí é uma coisa que ninguém dá bola. Quando Ele não é barato, desculpa te dizer, né, Ramon? Sim. Não é barato, não. Mas... Eu peguei uma renovação, né? Daí a administradora auxiliou. E aí eu estava fazendo a reforma na fachada. E aí aumentou o prêmio de 600 mil para 1 milhão. E eu disse assim, tá, mas o que isso vai representar aqui? Não, 128, não dava 130 pila. Isso. A mais para isso aqui tudo. Eu digo, não, tá, então vamos, já estava pagando um outro tanto, paga isso aqui a mais. Mas são essas pequenas coisas, né? É o que eu sempre digo, né, Jaque? Tropeçamos em pedras pequenas, em pedras pequenas. Um detalhe do seguro de responsabilidade do síndico dentro da cláusula do condomínio. Ele cobre o síndico enquanto ele está síndico. Se o síndico sair do mandato e assumir o outro e tiver alguma coisa de responsabilidade civil pós, a seguradora se nega? Sim. Tu não está mais síndico não está mais condomínio. síndico. O síndico é para o síndico que está eleito, não para o síndico que deixou o cargo. Então é importante que as pessoas também tenham essa consciência, tanto o síndico orgânico quanto o síndico terceirizado, que ele, assumindo isso, é importante ele fazer um seguro para ele, para não envolver o patrimônio dele, tanto físico quanto jurídico. Então ele tem que ter entendimento que até 2 anos depois de deixar um condomínio, ele pode sofrer alguma coisa. E isso as companhias estão atentas. Mas a maioria dos síndicos não fazem. Não fazem, né? Não conheço ninguém que tenha feito. Eu tenho da empresa, tenho da pessoa física, mas... São poucos profissionais que a gente conhece que a gente conhece que tem, né? Dá para citar numa mão quem tem isso. Mas só para fazer o fechamento desse assunto de seguros, uma das assembleias dessa semana era o que aconteceu? Aprovaram uma reforma no telhado e aí disseram, olha, tá aqui os orçamentos, vamos chamar essa empresa aqui. Tranquilo, foi aprovado. E aí passou ali questão de uns 2, 3 meses, mudou o síndico, tá? E aí chamaram e disseram, olha, vamos assinar. Daí a empresa vai dizer assim, não, olha só, eu não posso manter esse preço. Porque não sei o que no mercado, subiu o preço, eu tenho que botar tanto. Demoraram. Daí ela olhou, mas foi questão de 60 dias, não passou disso. E aí olhou, deu um salto de mais de 5 mil. Ela disse, mas isso aqui extrapola o que estava aprovado. E aí ela foi atrás de um outro, que cobrou até um pouquinho menos do que aquele orçamento ali, e anunciou, gente, olha só, teve um problema, mas tudo nos grupos, sem assembleia, né? Mas ele vai dar aquela coisa toda. E aí um condômino advogado notificou, disse, não, tem que ter assembleia para aprovar, né?
E aí ela me chamou, eu olhei e disse assim, não, vamos lá. O preço ele tá a mais ou tá a menos? Não, tá a menos. Vamos fazer uma diligência na empresa. Eu sempre faço isso, tá? Vamos olhar, vamos ver como é que estão as coisas. E quando o assunto é obra, que envolve pessoas, que sempre envolve, eu quero saber o seguro de responsabilidade da empresa. A empresa não tinha. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu digo, aqui tá a dor de cabeça, tá? Daí aí nós respondemos a notificação. Eu respondi dizendo, olha, não vou fazer outra assembleia. Foi aprovada a obra, tá? E foi aprovado um orçamento. Nós estamos oferecendo um menor. Aí a resposta, ele disse, se vocês assinarem e não fizer assembleia, eu vou judicializar. Aí eu chamei a síndica e disse assim, olha, eu acho que é mais barato nós fazer uma assembleia. Eu mantenho a minha posição, tá? Mas eu acho que é melhor uma assembleia. Tu não vai ter que me contratar como advogado do condomínio, Sim. Vai ter essa economia. E aí o que eu falei para a síndica? Dá uma olhada, porque eu sei que isso pode, até a administradora auxilia, de daqui a pouco haver uma contratação de um seguro para essa obra aqui, tá? E aí o condomínio fica resguardado. Isso aí. Um serviço que no contrato em 5 dias ele termina, tá? Serviço rápido. Serviço rápido, R$470. É barato. Ele vai pagar descontado do valor, não vai ser o condomínio, né? Aí tivemos um embate ali, a assembleia durou um pouco mais de meia hora. Mais por causa do condômino do que pelo contexto. Mas eu acho que todo síndico deve fazer isso, sabe, Ramon? Para não ter essa responsabilidade, nem que seja R$2.000 às vezes, porque tem síndicos que eles não têm alçada nenhuma, né? Sim, é engessado. É engessado. Leva para o grande grupo. Porque tu tira o peso. Síndico, essa responsabilidade de ter contratado a empresa da Márcia. Juntamente com o conselho, que muitas vezes tem síndicos que se reúnem com o conselho, eles decidem ali. Sim. E é isso. Mas leva a assembleia. Eu tenho uma redundância, tá, em relação a isso. Então eu contrato uma empresa para fazer uma obra, ela vai apresentar a documentação, incluso o seguro. Mas eu contrato um seguro pelo condomínio paralelo. Por quê? O seguro é meu. O seguro da empresa vai a judicial para discutir. Sim. Mas o meu seguro eu aciono o terceiro e resolvo o problema rápido de quem tem que ser. E aí as duas companhias se entendem. Porque elas têm que se entender. E é barato, como tu falou. Um seguro de uma obra, às vezes, de 3, 4 meses custa R$600, R$700. Sim. É ridículo o valor. Uma passagem rápida aqui, né? Eu fui contratado por um condomínio uns meses atrás, uma cidade próxima aqui. E aí o pessoal falou, Marcelo, bem tranquilo, estamos terminando de pintar o prédio, o síndico quis sair no meio, e beleza. Cheguei lá no prédio, olho, prédiozinho de 4 andares, pintando com andaime. Eu olho para cima, desce aqui. Quem é o chefe? Não, é o outro lado, desce aqui também. Pessoal, me diz uma coisa, vocês foram contratados para fazer essa obra aqui, que dá mais ou menos uns R$40.000 pelo orçamento, ok. Beleza. Cadê os NR35, NR18, cinto de segurança disso, cinto daquilo, trava daquilo? Cadê o Jaú? Porque andaime nessa altura também Sim. amarrado com corda. Sabe aquela cara de ponto de interrogação que a pessoa te olha? Como eu digo, fizeram o que o Chaves faz, né? Tu aqui, tipo, para. O que é NR? Não sabia nem do que estava tratando. Não temos nada. Não temos nada aqui. Vocês não têm isso? Não, nunca fizemos. Está acostumado a fazer pintura normal aí, não sei o que, cidade pequena. Então a obra está parada a partir de agora. Enquanto não tiver documentação, a coisa não anda. Eu fiquei 30 dias no condomínio. Porque existia uma luta entre os moradores de deixar aquela empresa terminar. Porque estava ali, eu falei, olha, vocês vão responder com o patrimônio pessoal de vocês. Se o Zezinho cair lá de cima e se quebrar ou morrer, vai todo mundo pro pau aqui. Eu e vocês. Tá? E chegou num ponto que eles bateram a cabeça. Falei, então isso não me serve. O síndico tem que ter essa noção. Porque se ele não consegue dobrar o público que está lá, fazer o entendimento de que ele está se complicando, porque quem vai para a briga é o síndico. Né? Eles têm que ter essa noção de voltar para trás. E eu tenho essa noção. Se a coisa não anda, dá um passo para trás. Complementando essa história do Marcelo... Quando na lavagem para a pintura desse prédio,
O funcionário dessa empresa pegou o lava-jato e lavou o quadro de luz do condomínio. Bem lembrado. E aí, tem que lavar também? Ficou sujo? Tava sujo, olha só, né? O quadro de luz bota, entre aspas, o transformador. Sim, o transformador, sim. estourou o transformador, a rua ficou sem luz, pegou fogo até uma altura Comprometeu o sistema de gás do sistema de gás. Assim, ó, foi um filme de terror. Aí, óbvio que a negativa, eles queriam arrumar daí toda a tubulação de gás, que queimou, enfim. A seguradora veio negativo, né? Não, negou. Vou arrumar só aqui onde começou o sinistro. Aonde começou o sinistro. Então tu vê que o síndico tem que estar atento. Entende? Lavar um quadro de luz, gente, com lava-jato. E deu algum trabalho pra nós, né? Esse aí. Que a gente foi discutindo e eu chego um dia e falei pra ela, ó, estou devolvendo o condomínio, são pessoas boas, são pessoas do bem. Pessoal, fui lá, avisei, vocês não estão preparados para ter um profissional trabalhando. E o síndico morador que resolveu assumir. Ele assumiu aquele contrato daquele jeito, então nada mais justo que tu termine o contrato e depois a vida segue, a vida anda. Não tem nada de errado na situação. Ele fez de bom coração e faz de bom coração. Ele é um morador antigo do prédio. Mas tem que entender as responsabilidades disso tudo, que não são poucas. Né? E aí eu entendo que eu tendo a minha empresa, o meu nome, né, o meu CNPJ, a minha família, tudo envolvido nisso, eu não sou obrigado a aceitar esse tipo de coisa. E assim são outros condomínios também, não é um único só. A gente visualiza tudo. A gente mora numa cidade, né, com números X de habitantes, que a maior parte frequenta os mesmos lugares. Então, eu tenho que chegar num lugar e te encontrar e tá legal contigo, cumprimentar, tem que ser de boa convivência com todo mundo, né? Então, as pessoas têm que ter essa relação de entender que a cidade é pequena. E todos se conversam. Todos se conversam, os filhos frequentam a mesma escola, a gente se encontra domingo na igreja, né? Então é tudo igual. Marcelo, para finalizarmos a nossa conversa, tu vê alguma perspectiva, alguma tendência para o mercado de sindicatura profissional no futuro próximo? Como vai ser esse mercado daqui a uns anos? Eu tenho estudado muito sobre a IA. Tá? A IA, eu visualizo assim, ela não vai substituir o síndico, a pessoa física do síndico, a pessoa matéria do síndico, que é uma função que existe. Mas a forma de comunicação com o condomínio, a forma de como as demandas vão chegar, vão ser bem diferentes. Eu acredito que deve haver mudanças no ramo de administração. As administradoras, elas devem modernizar e trabalhar muito bem essa parte de informação com o condômino. Eu enxergo, posso estar errado, mas eu enxergo isso uma tendência como banco, né? De cada vez ficar mais informatizado e você ter menos um lugar para ir, né? Mas como síndico eu enxergo que a gente vai ter mudanças. E uma das coisas que a gente sempre pleiteia é, vamos dizer assim, vamos deixar a profissão oficial, vamos deixar a profissão regularizada. Hoje existem diversos cursos, existem diversos segmentos, como eu disse, é um universo gigante de informação. Né? E se vocês olharem, é um universo financeiramente que não se tem um cálculo de quanto movimenta por mês o mundo do condomínio. Mas são cidades consumindo diariamente, desde comércio interno, de pessoas que moram e produzem alguma coisa internamente, a entregas de alimentação, mercados, a prestadores de serviço, a venda de imóveis. É um universo gigantesco. Novo Hamburgo, um número com mais de 500 unidades de condomínio na cidade que né? Só crescendo, já faltando espaço em alguns pontos da cidade para crescimento. Ninguém vai ser, vamos dizer assim, eu brinco que ninguém é o Pink e o cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Não tem como você quero ser síndico de todos os condomínios do mundo. Não, isso não existe. Né? Tu vai fazer por competência, pelas pessoas gostarem do teu trabalho, por reconhecimento do que você faz. Mas eu enxergo o seguinte, vai haver a separação do show e do trigo. Os profissionais bons vão continuar. Sim. Os aventureiros já estão saindo do mercado. Já estão saindo do mercado. Porque as pessoas enxergam que tem tendências.
Eu não vendo condomínio. Né? As pessoas me contratam porque gostam de mim, porque sabem das responsabilidades que eu tenho do meu trabalho, de como eu entrego as minhas características para eles. Né? A gente já trabalha junto há quantos anos, Jaqueline? 8 anos. 8 anos. Dentro desses 8 anos dá para se entender do que é o profissional de um lado e o profissional do outro. Tá? E o aventureiro, o sol nasceu para todos. Só peço, trabalhe de uma forma correta, porque você está mexendo com o patrimônio de terceiros. Foram vários aventureiros que já passaram nesses 8 anos, Sim. Né, Marcelo? Sim. E independente de um apartamento custar 300 mil ou custar 3 milhões de reais, quem comprou ambos passou a vida para comprar aquilo. De alguma forma a pessoa batalhou. E você tem que respeitar isso. Você tem que respeitar o que é do terceiro. E aí a vida segue. Exatamente. Muito obrigada, Marcelo, pelo teu tempo, por toda essa nossa conversa muito produtiva que nós tivemos hoje. Eu que agradeço. Que mostrou que síndico não pode ser aventureiro. E se vocês forem contratar um síndico profissional, busquem pessoas que são atualizadas, que buscam o conhecimento, que sabem o que estão fazendo. Essa é a dica que eu deixo hoje, além das dicas que o Marcelo deixou, muitas para vocês. Abriu os olhos de muitos síndicos, abriu os olhos de muito jurídico que também não analisa esses pontos que ele falou hoje, nessa quase 1 hora que nós tivemos de conversa. Muito obrigada a vocês. Mundo condominial, segundo divulgações, 2024 não saiu ainda, mas 23 movimentou 68 bilhões de reais no Brasil. Então, assim, é isso que o Marcelo falou, né? É o dinheiro, é o sonho. A cultura brasileira é o sonho da casa própria, né? Isso aí é uma coisa que está enraizada na nossa cultura. E é isso, você batalha uma vida inteira, você se esforça, ou entra num financiamento que vai para uma vida inteira, né? Muitas vezes tu morre e o financiamento ainda continua. E é importante, a capacitação, é o profissionalismo, é a seriedade, como é que se você encara a profissão de síndico, assim como qualquer outro ramo também das profissões. Marcelo, obrigado pelo teu tempo, foi muito rico aí. O Marcelo já conheci ele no ano passado, num dos nossos eventos aqui, foi muito bacana a explanação, é muito bom ouvir de quem sabe, de quem tem propriedade, a gente sempre aprende. Eu dou aula, Marcelo, há 18 anos e eu sempre disse, né, eu mais aprendo do que ensino. Todo dia. E toda conversa, todo feedback, a gente sempre pega alguma coisa para aprimorar aquilo que a gente tenta ensinar e assim que a coisa funciona. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado ao nosso patrocinador LCD. Obrigado aos nossos apoiadores institucionais, a SEX, a Anacom, Condomínios pelo Mundo e o Conase. Obrigado e até uma próxima oportunidade.